Não teremos mais moradores em situação de rua em 120 dias. É isso que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando se faz a leitura dela, é isso que diz. Ele deu ao governo federal 120 dias, 4 meses, para fazer um plano de ação, um monitoramento sobre todos os moradores em situação de rua no Brasil. E foi além, disse aos governos estaduais, distritais e municipais abrigar a essas pessoas e os animais, né? Os que acompanham os animais, os pets, para que possa se fazer, né, um detalhamento qual é a capacidade que os municípios e estados têm para abrigar essas pessoas. Mas eu acho que isso nos fazer contextualizar isso e algumas situações, algumas perguntas. Esses municípios, ele pediu a capacidade que tem de habitação popular, a capacidade que tem de essas pessoas gerenciar o quanto essas pessoas nesses abrigos vão comer, beber, vestir e calçar, qual é a capacidade que tem os governos estaduais, né, para prover a habitação digna a essas pessoas. Isso é importante a gente fazer esses questionamentos, porque ao mérito da decisão é muito importante. Ao mérito da decisão, a gente tem que bater palma em dizer: estão enxergando os moradores em situação de rua, que muito no Brasil não foi enxergado. Mas agora, qual é a capacidade que tem de atingir a essas metas? Qual é a capacidade que nós temos para atingir e para cumprir essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que esses são os questionamentos. E numa avaliação final, o que eu penso dessa decisão? Que o ministro Alexandre de Moraes, depois de chegar a esses dados, fazer o compilamento desses dados, né, dos governos estaduais, distritais e municipais, ele vai dizer à União, ao governo federal: olha, estado X e município tem capacidade para abrigar 60% a 70% dos seus moradores em situação de rua. Agora, a União vai ter que, em contrapartida, abrigar esses outros 30%. E eu acho que só abrigo a essas pessoas, só a condição delas poder ficar momentaneamente nesses abrigos não basta. O que nós temos que fazer realmente, fazer um trabalho sério de nós fazer habitações populares, dar condição para essas pessoas, trabalho, renda, gerar a essas pessoas. Porque aí sim nós vamos estar trabalhando firmemente, seriamente, para acabar, né, com a quantidade que nós temos de pessoas em situação de rua. Então, acho que a decisão, a mérito, eu acho que é muito interessante. Eu acho que vem a ponto de, né, contemplar os movimentos sociais, né, que muito querem que a gente olhe aos moradores em situação de rua, mas agora, na sua execução dessa decisão, eu vejo muitos problemas de execução, mas óbvio que nós torcemos que consiga ser cumprida, mas aos governos estaduais, distritais e municipais é uma dificuldade enorme. E mais que na sua decisão ele disse que não pode ter o transporte compulsório. O que é o transporte compulsório? É aquele transporte forçado a esses abrigos. Isso não pode fazer. Na sua decisão, o ministro também disse aos governos estaduais, municipais e distritais. Então, fica numa situação que, ao fim e ao cabo, vai ter um número ainda maior ao governo federal, porque essas pessoas não vão, e há de se dizer que muitos desses lugares no Brasil todo, nos mais de 5 mil municípios que nós temos, não são lugares acolhedores, não são lugares apropriados, né, para receber esses moradores de situação de rua. Então, a gente espera que seja cumprida a decisão, mas com uma perspectiva muito pequena, que na sua essência, né, no seu objetivo, no mérito que foi entendido assim pelo ministro, da sua execução final. Mas seguimos acompanhando e dizendo: os moradores em situação de rua merece muito direito, dignidade e um lar melhor.